Olá, eu sou a Raquel, integrante do programa Consciente, realizado pela Faculdade de Medicina de Itajubá, juntamente com a Prefeitura Municipal de Itajubá. E hoje eu estou aqui com o Dr. Jesse Yoshinari, médico oncologista, para falarmos um pouco sobre câncer de cabeça e pescoço. Primeiramente, gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite. Bom, vamos lá. O que é câncer de cabeça e pescoço? Olá, Raquel e a todos do programa Consciente, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje, então, para falar um pouquinho sobre a campanha do Julho Verde, né? O mês da conscientização com relação aos cânceres de cabeça e pescoço. Novamente, muito obrigado pelo convite. O câncer de cabeça e pescoço, então, são todas as neoplasias malignas, né? Os cânceres, como usualmente a gente denomina esse grupo de doenças, que acontecem da região da cabeça e do pescoço. É uma coisa meio óbvia, mas existem algumas diferenças, né? Nós vamos considerar os cânceres de cabeça e pescoço, aqueles principalmente que envolvem a questão sem ser a pele, né, dessa região. Então, cavidade nasal, nasofaringe ou rinofaringe, a orofaringe, cavidade oral, glândulas salivares, hipofaringe, laringe e tireoide também é considerado um câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente observa que são diversas localizações com características muito diferentes. A gente acaba englobando todas essas doenças como cânceres de cabeça e pescoço, mas elas têm características muito distintas entre elas. Quais os sintomas desse tipo de câncer? Novamente, como eu comentei, é um grupo muito heterogêneo de doenças, né? Então, vai depender muito da localização da doença, vai depender muito do estadiamento, né, de em quão avançada essa doença está, e da proximidade dos órgãos que estão sendo afetados. Então, por exemplo, paciente com câncer na região da cavidade nasal pode apresentar obstrução nasal, hemorragia nasal, né, sangramento nasal, assim como as doenças da região da rinofaringe, pode ser apresentado como sensação de nariz entupido, de obstrução nasal. Lesões na cavidade oral pode se apresentar na forma de feridas que não cicatrizam, sangramentos, né, que não melhoram. Tumores na região já do pescoço podem apresentar rouquidão, podem apresentar dificuldade para deglutição, que é o que nós chamamos de disfagia, dor para deglutição ou dinofagia. Por conta disso, dificuldade respiratória, eventualmente na região da laringe. E por conta dessa dificuldade de deglutição e dor para deglutir, esse paciente pode evoluir com perda ponderal, com perda, né, de peso, a sarcopenia, que é a perda de massa magra. Então, vai depender muito da localização da doença. Quais os fatores de risco para essa doença? Então, existem alguns fatores de riscos que são clássicos, né? Principalmente aqueles relacionados com hábitos de vida, né? Então, tabagismo, etilismo, né? Consumo de bebidas alcoólicas, consumo de tabaco, não só o fumo, né? Não só a fumaça, a inalação da fumaça, mas também o consumo do tabaco na forma de mascar, né? Tem algumas pessoas que têm esse costume, né, de não fumar, mas de mascar o fumo. Então, isso também pode levar aí a um câncer na região da boca, né, da região da cabeça e pescoço. Consumo de bebidas quentes também, né, muito quentes, pode levar aí ao aumento do risco de desenvolvimento de câncer nessa região. E existe também agora, mais recentemente, a questão relacionada com o HPV, né? O HPV é o vírus o papilomavírus humano, também relacionado com câncer de colo uterino e câncer de pênis, e que também tem se observado a questão do surgimento desses cânceres na região de cabeça e pescoço devido a esse vírus. Então, o sexo
com proteção, inclusive sexo oral, né, com utilização de preservativo é recomendado, e a vacinação contra o vírus do HPV também tem se mostrado uma estratégia bastante importante. Um caso à parte é a questão da tireoide, né, onde existem alguns fatores de risco mais clássicos, como, por exemplo, radiação, né, então, pessoas ocupacionalmente expostas à radiação, como técnicos de raio-x, podem ter um risco maior de desenvolvimento dessa doença, tá? Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da maioria das neoplasias ainda é através da biópsia, né? Retirada de um fragmento da lesão e mandar para o médico patologista para que ele faça uma análise e verifique se existem as características que nos façam pensar em câncer, né? Então, a partir da suspeita, né, que é essa suspeita que eu comentei, dos sintomas que esses pacientes podem apresentar, é feita uma investigação e, quando existe uma lesão suspeita, é realizada uma biópsia e essa biópsia, então, é que vai fechar o diagnóstico. Qual é o tratamento? O estágio da doença pode interferir no tipo de intervenção? Com certeza, né? Então, o tratamento do câncer atualmente ele é baseado em 5 pilares, né? Então, a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a terapia-alvo e a imunoterapia, tá? No caso do câncer de cabeça e pescoço, a imunoterapia ela é reservada para os casos mais avançados, doença já disseminada. Basicamente, o tratamento, então, ele vai se constituir nos dias atuais, isso tem mudado um pouco ao longo do tempo, mas ainda a gente pode dizer que o tratamento é baseado em cirurgia naqueles casos que são operáveis e radioterapia e quimioterapia naqueles casos que não são operáveis, e aí nos casos mais avançados aí a gente precisa fazer uma individualização um pouco melhor, tá? E é claro que quanto mais avançada a doença, né, uma doença pequenininha é muito mais fácil de tratar do que uma doença maior. Uma doença maior é mais fácil de tratar do que uma doença que já invade linfonodos, né, os gânglios, as ínguas. Uma doença dessa forma é mais fácil de tratar do que uma doença que já está totalmente disseminada pelo organismo. Então, com certeza, quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil maiores são as chances de cura e menos tóxico, menos efeitos colaterais o paciente vai ter com relação ao tratamento. E por último, mas não menos importante, como prevenir essa doença? Como eu comentei, então, evitar esses hábitos que podem aumentar o risco do desenvolvimento da doença, como evitar fumar, evitar consumo de bebidas alcoólicas, evitar o consumo de bebidas quentes, tá? A dica que a gente dá com relação à bebida fez a bebida, por exemplo, com água fervente, esperar ela em temperatura ambiente por pelo menos uns 5 minutos, para que essa temperatura baixe para casa de uns 70 graus, 60, 70, aí já fica mais tranquilo de consumir com menos risco. E, novamente, a questão da vacinação contra o HPV ela é fundamental, visto que nós estamos observando uma mudança das características dos tumores de cabeça e pescoço. Usualmente, eles eram muito associados a pacientes tabagistas e etilistas, com uma idade um pouco mais avançada, acima dos 55 anos, e atualmente a gente observa já pacientes mais jovens, que nunca fumaram, que nunca beberam, apresentando câncer de cabeça e pescoço, quando a gente vai fazer a investigação. Isso está ligado com o vírus do HPV. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado e fico à disposição. Um grande abraço. Bom, encerramos então aqui a nossa entrevista. Mais uma vez, obrigada, Dr. Gerson, e obrigada você também que está nos assistindo.